fundo branco. Ao centro, imagem esmaecida das bandeiras do Japão e do Brasil. No canto superior direito em letras pretas, seminário. Centralizado em letras pretas, verdes e vermelhas. Direito e Sistema Judiciário Brasil-Japão. Novas tendências. Abaixo, há um ícone de calendário. Ao lado do ícone, em letras bordô, 27 de fevereiro de 2025, das 10 horas às 19 horas. No canto inferior esquerdo, realização EMAG. Ao lado, apoio, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, Instituto de Direito Comparado Brasil-Japão. Auditório de paredes brancas. Ao fundo há 3 mastros com as respectivas bandeiras, São Paulo, Brasil e Mato Grosso do Sul. Centralizado, há uma bancada de madeira com 3 lugares. Ao centro está o desembargador federal Antônio Morimoto. Na parte inferior da tela, surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Ao centro, em letras pretas, Antônio Morimoto, desembargador federal do TRF-3. Homem de pele amarela e cabelos pretos. Traja óculos de grau, camisa branca, gravata rosa e paletó preto. Boa tarde, então, pessoal, a todos e a todas. Vamos então dar início agora à nossa mesa das 14 horas, nosso segundo painel, intitulado Desafios Atuais da Previdência Social no Brasil e no Japão. Compõem essa mesa a professora Akio Shimamura, da Universidade de Rikyo, ainda o Dr. Alexandre Nishioka, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, e a desembargadora federal Daldice Santana, que nos acompanha online e que será a nossa debatedora. Antes de dar início aos trabalhos, eu gostaria de cumprimentar inicialmente a Escola da Magistratura, na pessoa da sua presidente, desembargadora Marisa Santos. Também gostaria de cumprimentar os organizadores do evento, na pessoa dos juízes federais, doutor Sérgio Shimura e do doutor... nossa, minha memória está perto. Bruno Takahashi, e dizer da minha grande honra e da minha grande alegria de poder participar de um evento dessa natureza. Eu acho que para todos nós que somos imigrantes de japoneses, esse tipo de experiência é muito rica e nos faz pensar como foi sacrificante a vida dos nossos familiares que vieram do Japão há tanto tempo. Por exemplo, da minha família mesmo, eles chegaram no Brasil em 1934 e de maneira que já, já é quase um século de presença da família Morimoto no Brasil. Então, sem mais delongas, vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu primeiro apresento a nossa palestrante, professora Akio Shimamura, que é professora de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário na Universidade de Rikyo, em Tóquio. É Juris Doctor pela Universidade de Tóquio, é graduada em Língua e Cultura Portuguesa pela Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio e foi professora associada da Universidade de Shinju, em Nagano. Recebeu em 2015 o prêmio Okinaga e o prêmio da Japan Association of Social Security Law. Professor, então, eu agradeço a sua presença, me sinto muito honrado, nós nos sentimos muito honrados com ela. E abro a palavra, então, para a senhora pelo tempo de 30 minutos. Na bancada, à esquerda está a professora Akio Shimamura. Na parte inferior da tela surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Ao centro, em letras pretas, Akio Shimamura, professora da Universidade de Rikyo, mulher de pele amarela e cabelos pretos, traja óculos de grau, camisa branca e um paletó preto. Muito obrigada por me apresentar, presidente da mesa, doutor Antônio. Boa tarde. Meu nome é Akio Shimamura. Primeiro, gostaria de agradecer pela oportunidade. É uma honra para mim poder ficar aqui junto com os senhores e as senhoras. Gostaria de agradecer aos organizadores e especialmente Dr. Kazuo Watanabe e Dr. Masato Ninomiya. Eles são meus chefes da minha vida. Então,
Hoje eu vou tentar falar os desafios. Poderia colocar slide, por favor? Hoje eu vou tentar falar sobre os desafios atuais da Previdência Social no Japão. Desde já peço mil desculpas porque recentemente não tenho usado quase nada de português. Minha português fica muito ruim. Por favor, aguente. Para começar, vamos usar este gráfico para tentar entender os problemas na área de seguridade social no Japão. O número de população já começou a cair. Mais do que isso, lá no Japão, tem muitos idosos do que jovens. A linha vermelha, que está subindo bastante, Fundo vermelho. À esquerda, em um retângulo, novo slide, fundo branco. Em letras pretas, Direito e Sistema Judiciário Brasil, Japão, novas tendências. 27 de fevereiro de 2025. Desafios atuais da Previdência Social no Japão. Akio Shimamura, Universidade de Rikyo. À direita, em um retângulo, a bancada no auditório. mostra a transferência da porcentagem de idosos por toda a população. Novo slide, em letras pretas, envelhecimento populacional e projeções futuras. Abaixo, há um gráfico de colunas verticais com divisões nas cores azul, bege, verde e laranja. Uma linha vermelha com pontos ao longo da extensão cruza o gráfico da esquerda para a direita. Uma linha verde com pontos ao longo da extensão cruza da direita para a esquerda. Sobrepostos ao gráfico, balões de fala com escritos em japonês. À direita do gráfico, em letras pretas, pessoas acima de 65 anos / 2023, 29,1%. 1º de outubro de 2023. Expectativa de vida, 2023. Homens, 81,09 anos. Mulheres, 87,14 anos. Taxa de natalidade 2023, 1,20. Péssima, baixo. www.cal.go.jp/Curei/White Paper/2024/PDF/1S1S_0 Em 2023, 29,1% da população tem mais de 95 anos de idade. Expectativa da vida deste ano é de 81,09 anos para homens e 87,104 anos para mulheres. A taxa de natalidade chegou a 1,20 em 2023, que foi a pior histórica. E para piorar as coisas, a previsão é de que será bem mais baixa no ano seguinte. A situação é muito grave. A professora Akio olha em direção ao slide e à bancada. Não posso. Não. Poderia passar para mim? Não. Novo slide, fundo branco, em letras pretas, Sistema de Previdência no Japão, composto por 3 andares. Os primeiro e segundo andares são Previdência Social de afiliação obrigatória que tem o objetivo principal de sustentar a vida de idosos. O terceiro andar é uma previdência complementar de afiliação facultativa, de empresa e de indivíduo, em um retângulo verde, em letras brancas, individual e DECO. Abaixo, em letras pretas, terceiro andar. Ao centro, 3 retângulos verdes com os respectivos escritos em branco, escritos em japonês, de empresa, privado. Abaixo, em letras pretas, segundo andar. À frente, em um retângulo azul, o escrito em letras pretas, aposentadoria para empregados. Abaixo, em letras pretas, primeiro andar. À frente, há um retângulo amarelo com o escrito em letras pretas, Aposentadoria Nacional Básica. No canto superior direito do retângulo, há uma estrela vermelha e um retângulo laranja com o escrito em letras brancas, Público.
O sistema previdenciário é muito importante para o sustento da população idosa. O sistema previdenciário do Japão é composto por 3 andares. O primeiro e segundo andares são previdências sociais de natureza pública. A afiliação é obrigatória e o objetivo principal é o sustento da população idosa. Por outro lado, o terceiro andar é formado por uma previdência complementar, que é de afiliação facultativa. O terceiro andar é dividido em um sistema para empresas e um para indivíduos. Acredito que o professor Morito vai falar sobre eles depois. Eu pretendo focar apenas no sistema público, nos 2 primeiros andares. O primeiro andar é o sistema de aposentadoria nacional para todos e o segundo é o sistema de aposentadoria só para os empregados. Então, se você for empregado no futuro, você receberá 2 aposentadorias, a básica nacional e a aposentadoria para os empregados. Novo slide, em letras pretas. Leis de Previdência Social no Japão. Lei de Aposentadoria Nacional, SAN, seguido de escritos em japonês. Lei número 141 de 1959. Lei de Aposentadoria para os Empregados, SAE, seguido de escritos em japonês. Lei número 115 de 1954. Contingências. Ao centro, idade, invalidez e morte. Associados à ilustração de um homem de cabelo grisalho, uma mulher de cabelo castanho sentada em uma cadeira de rodas e a fotografia de um homem de cabelos pretos rodeada por velas e flores. Ao lado e sobreposto a um triângulo retângulo azul em letras pretas. Segundo andar, aposentadoria para empregado. Ao lado, sobreposto e abaixo de um retângulo amarelo. Primeiro andar, aposentadoria nacional. Primeiro, segundo, terceiro. Temos 2 leis importantes: a Lei de Aposentadoria Nacional, que regula o primeiro andar, e a Lei de Aposentadoria para os Empregados, que regula o segundo andar. Em ambos os casos, as contingências das leis são idade, invalidez e a morte. Então, os sistemas oferecem aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Esse acho que é igual no Brasil, aqui. Novo slide. Conceito de segurado. No canto superior direito, um balão de fala branco. Nele, em letras pretas. Menos de 70 anos. Trabalha em local de serviço, enquadrado na legislação. Ao centro, os escritos em letras pretas ao lado e sobrepostos a um triângulo retângulo azul. Segundo andar, aposentadoria para empregado. Abaixo, sobreposto e abaixo de um retângulo amarelo. Primeiro andar, aposentadoria nacional. Primeiro, exemplo, autônomo. Endereço no Japão, 20 a 60 anos de idade, exceto segundo e terceiro segurados. Ilustração de um homem que traja uniforme azul e de uma mulher com avental amarelo. Segundo, empregado. Depende de conceito acima. Ilustração de um homem que traja um terno azul. Terceiro, dona de casa cujo esposo é segundo segurado, 20 a 60 anos de idade. Ilustração de uma mulher que traja avental vermelho. Vamos ver o conceito de segurado. O segurado do sistema aposentadoria azul é o empregado com menos de 70 anos de idade e que é um empregado ativo em local de serviço enquadra-se na legislação. No caso da empresa anônima, o empregado é obrigatoriamente tratado como segurado. Na aposentadoria nacional em amarelo, abrange todos que estão morando aqui ali no Japão. Há 3 categorias de segurado. O segundo segurado é o empregado ou empregada, que acabei de mencionar. O terceiro é dona ou dono
da casa, ou seja, cônjuge com trabalho primariamente doméstico de uma pessoa que seja segurado pelo segundo andar. O cônjuge precisa ter entre 20 a 60 anos e ser dependente do segurado. Na maioria dos casos, o dependente é a mulher de um empregado segurado, mas isso não é algo definido pela lei, podendo ser o marido o dependente e a mulher a empregada segurada. O último tipo de segura, o primeiro segurado, são todas as pessoas que têm endereço no Japão com idade de 20 a 60 anos de idade, mas que não se enquadram nem na categoria segundo, nem na categoria terceiro de segurado. Autônomos ou desempregados se enquadram nesta categoria. Novo slide. Contribuição e benefício. Ao centro, os escritos em letras pretas ao lado e sobrepostos a um triângulo retângulo azul. Segundo andar. Aposentadoria para empregado. Abaixo, sobreposto e abaixo de um retângulo amarelo. Primeiro andar. Aposentadoria nacional. Primeiro, contribuição fixa. Benefício. APO. Básica, fixa. 68.000 iene por mês. Ilustração de um homem que traja uniforme azul e de uma mulher com avental amarelo. Junto a eles, sacos, notas de iene e setas rosas apontadas para cima. Segundo, empregado, proporcional, 18,3% de salário. APO básica, fixa. APO proporcional, média 145.000 iene por mês. Ilustração de um homem que traja um terno azul ao lado de um prédio. Sacos e notas de iene. Setas rosas apontam para cima. Terceiro, não paga. APO básica, fixa, 68.000 iene por mês. Ilustração de uma mulher que traja avental vermelho. Esse slide mostra como ficam as contribuições pagadas e os benefícios recebidos por cada sistema. Para o primeiro segurado, ele tem que pagar a contribuição fixa. No caso de casal de autônomos, cada um tem que ficar sua própria contribuição, mesmo que ela dependa dele. E no futuro, se satisfizer os requisitos, ele recebe aposentadoria básica, que é o valor fixo. Atualmente, se você tiver 40 anos de contribuição, você recebe 68.000 ienes por mês. Para o segundo tipo de segurado, que é o empregado, a contribuição é feita junto com a empresa, a partir do salário. A taxa de contribuição é de 18,3% de salário. No futuro, ele recebe tanto a aposentadoria básica como a aposentadoria proporcional. A soma média das duas aposentadorias é 145.000 ienes por mês. E como fica terceiro segurado? Ele ou ela, geralmente ela, não precisa pagar nenhuma contribuição, mas no futuro ela recebe também a aposentadoria básica. Financiarmente, as contribuições para o benefício de terceiro tipo de segurado são pagas por todos os empregados e todas as empresas. Entretanto, essa terceira categoria é o objeto de muita crítica. Novo slide. O problema da barreira renda anual. Ao centro, ilustração de uma mulher de cabelos castanhos que observa 4 barreiras em tons de cinza
em pé e enfileiradas. Nelas, os numerais 100, 103, 106 e 130. No canto direito, uma seta branca e verde aponta para os 130 e uma seta branca e laranja para os 106. Em letras pretas, para ser terceiro segurado, a renda anual deve ser menos de 1.300.000 ienes. Para não ser segundo segurado, tem que ganhar menos de 1.060.000 ienes por ano. O melhor é ser segundo segurado, porque ele receberá tanto APO básica como APO proporcional. Mas tem muitas pessoas que não entendem bem o sistema e que controlam tempo de trabalho para continuar ser terceiro segurado. Em relação a esse ponto, nós temos um problema chamado de barreira da renda anual. O que é isso? Para ser terceiro segurado, o rendimento anual tem que ser menos de 1.300.000 ienes por ano. E para não ser segundo segurado, tem que ser menos de 1.060.000 ienes por ano. Em termos de previdência pública, é mais vantajoso ser o segundo segurado, porque ele receberá tanto a aposentadoria básica como a aposentadoria proporcional. Mas tem muitas pessoas que não entendem o sistema bem e que controlam tempo de trabalho para continuar a ser terceiro segurado, achando que seria mais vantajoso ser dependente. Vou explicar melhor. Novo slide. Critério para ser segurado. Empregado. Segundo segurado. Abaixo, há um retângulo horizontal de bordas laranjas e interior amarelo, dividido em 4 partes. No canto superior esquerdo, em letras pretas e laranja, trabalha mais de 20 horas por semana. Abaixo, há uma fileira de calendários em traços verdes acima de uma tabela de colunas laranjas, com o número de horas abaixo. No rodapé, em letras pretas, menos horas extras. No canto superior direito, em letras pretas e brancas, salário mensal é mais de 88.000 ienes. Abaixo, há um cilindro de base laranja e topo verde. Uma linha tracejada liga o topo a um quadrado com escritas em letras brancas e verdes. Não inclui hora extra, bônus, transporte. No canto inferior esquerdo, em letras pretas e laranja, trabalha mais de 2 meses. Abaixo, uma seta verde aponta para a direita, acima de 3 calendários em branco, verde e laranja. No canto inferior direito, em letras pretas e laranja, não é estudante. Abaixo, ilustração de uma carteira de estudante com uma letra X em verde sobre ela. Abaixo do retângulo, em letras pretas, empresas com mais de 51 empregados. Ilustração do triângulo retângulo azul sobre o retângulo amarelo. Em uma maca, um homem sentado com o braço enfaixado. Em uma cadeira, uma mulher gestante sentada com as mãos sobre a barriga. Em frente a prédios cinzas, homens e mulheres. Vamos ver o critério para ser segurado empregado e que é segundo segurado. Além de aqueles empregados regulares que trabalham tempo integral, quem trabalha com horário reduzido também pode ser o segundo segurado se satisfizer todos os requisitos no slide. Trabalhar mais de 20 horas por semana, ter salário mensal de mais de 88.000 ienes, excluindo benefícios por horas extras, bônus e transporte. Trabalhar mais de 2 meses seguidos, não ser estudante. E o último requisito é que a empresa onde trabalhe tem de menos mais, desculpa. O último requisito é que a empresa onde trabalhe tem de ter mais de 51 empregados. Se satisfizer tudo, ele se torna segundo segurado e precisa pagar contribuição junto com a empresa. Neste caso, apesar de não poder ser tratado como dependente para fim de previdência social, ele pode receber aposentadoria proporcional no futuro. Além disso, isso não o desqualifica
para o recebimento de benefício, como o auxílio-doença quando fica doente e o auxílio-maternidade quando a mulher engravida e dá à luz. Novo slide. Segundo empregado, segundo segurado. Ampliou bastante. Total de empregados com menos de 70 anos de idade. 57.400.000 pessoas. Ao centro, há um quadrado azul com a borda inferior e lateral direita em cinza. Nele, em letras pretas. Empregado de tempo integral. 45.900.000 pessoas. Ilustração de uma fileira de 10 pessoas. Em letras brancas. Part-timer. Mais de 88.000 ienes por mês. Empresa com mais de 101 empregados. 51 a 100 empregados. 900.000. 200.000. No canto inferior direito, ilustração de 2 pessoas. Em letras pretas. Inaplicável. 10.400.000 pessoas. À esquerda do quadrado, tempo integral. Mais de 30 horas por semana. 20 a 30 horas por semana. Menos de 20 horas por semana. Abaixo do quadrado. Referência Ministry of Health, Labor and Welfare. Local de trabalho aplicável. Local não aplicável. Menos de 5 empregados, sem pessoa jurídica. Mais de 5 empregados, mas serviços aplicáveis. Dos assuntos polêmicos no Japão é como tratar os irregulares no sistema previdenciário. Graças às reformas feitas, ocorreu uma grande ampliação de cobertura de trabalhadores part-time. Agora, quem está em azul é considerado se enquadra na segunda categoria de segurado. Mas ainda temos uma outra parte em cinza. Temos pessoas que não são considerados como empregados no ponto de vista de direito previdenciário, mesmo que sejam empregados do ponto de vista de direito trabalhista. Novo slide. Terceiro segurado. Graças às reformas feitas, diminuiu o número de terceiros segurados bastante, e agora em janeiro de 2024, mais ou menos 6.900.000 pessoas são registrados como terceiro segurado, que é quase metade das pessoas nessa categoria em 1995. Ao centro, mais ou menos 30% de mulheres estão na terceira categoria. Conceito de terceiro segurado. Cônjuges de segundo segurado, cuja subsistência dependa principalmente do rendimento dele, e que tenham entre 20 e 60 anos de idade. Critério de menos de 1.300.000 ienes por ano. No canto direito, porcentagem de mulheres na terceira categoria, por idade. Abaixo, há um gráfico de colunas divididas em cinza e azul. Uma linha amarela com pontos ao longo da extensão cruza o gráfico da esquerda para a direita. Abaixo, escritos em japonês. Um quadrado azul indica terceira segurada. Um quadrado cinza indica primeira ou segunda segurada. Graças às reformas que acabei de mencionar, diminuiu o número de terceiros segurados bastante e agora, em janeiro de 2024, mais ou menos 6.090.000 pessoas são registradas como terceiros segurados. Significa que caiu mais de metade desde 1995. E esse gráfico mostra a categoria de segurado de mulheres conforme a idade. Mulheres mais novas que ainda não se casaram ainda não são cônjuges dependentes, ficando na terceira categoria em azul. Mas à medida que a idade aumenta, a proporção de terceiro segurado aumenta. A proporção muda por geração, mas mais ou menos 30% estão na terceira categoria. Para considerar como terceiro segurado, tem que ser cônjuge ou companheiro de segundo segurado cuja subsistência dependa principalmente do rendimento dele e que tenham entre 20 e 60 anos de idade. O critério de dependência é de 1.300.000 ienes
300.000 ienes por ano. Então, mesmo que o cônjuge dependente trabalhe como empregado, muitos ainda são considerados como terceiros segurados. Quem trabalha como empregado, no ponto de vista de direito trabalhista, é melhor ser enquadrado como segundo segurado. Para isso, tem que ampliar o conceito de segundo segurado mais. Isso ajudará para diminuir o número de terceiros segurados. Nesse ponto, nós tentamos fazer outra reforma ainda este ano. E no futuro, nós precisamos decidir se vamos manter o sistema de terceiro segurado ou não. Eu penso que o sistema de terceiro segurado pode ser injusto, comparando com o caso da dona de casa, cujo esposo é o primeiro segurado. Mas, no outro lado, este sistema tem grandes vantagens também para sustentar a vida das pessoas, porque na longa jornada da vida pode acontecer várias adversidades. Um membro da família ou mesmo o segurado pode ficar doente e necessitar de cuidados, ou a pessoa pode ter bebê e precisar cuidar deles. Tem vários momentos da vida nos quais é difícil trabalhar. Neste caso, o sistema de dependentes pode ser beneficial. Um dos maiores desafios do sistema é ampliar as vantagens de maneira justa. Novo slide. Desafios. Para quem trabalha como empregado, é mais vantajoso ser segundo segurado. É necessário ampliar o conceito de segundo segurado mais, para ajudar a diminuir o número de terceiros segurados. A questão é saber se deve manter o sistema de terceiro segurado ou não. Novo slide. Simulador de aposentadoria pública. Simulação de valores de benefícios. Ao centro, há a ilustração de um celular. Na tela, interface em branco e azul. Ao lado, há um círculo com escritos em japonês. No canto superior direito da tela, há um QR Code. Abaixo, em letras pretas e azuis. https://nenkin-xan.mhlw.go.jp. Características de simulador. Funcionamento fácil. Sem ID nem senha pode estimar o valor de benefício. Pode ser estimado durante a visualização de gráficos. Desloque a barra deslizante para ver num relance a alteração do montante da aposentadoria. Gestão de dados segura e protegida. Não são registrados ou armazenados quaisquer dados pessoais. Para terminar minha fala, gostaria de apresentar um simulador de aposentadoria pública o governo japonês criou. Esse simulador funciona muito fácil. Não precisa ter identidade nem senha para estimular o valor de benefício. Você entra no site e coloca sua data de nascimento e coloca qual tipo de trabalho você fazia até agora e quanto você ganhava mais ou menos. E coloca também como você vai trabalhar ou viver daqui para frente. Se trabalhar bastante, aumenta o valor. Se parar, o valor diminui. Você pode verificar qual tipo de mudança de valor acontece. Esse simulador deixa claro que quanto mais se trabalha, mais se recebe de aposentadoria, incentivando o trabalho e ajudando o planejamento profissional ao longo da vida. A gestão de dados é segura e protegida. Não são registrados e armazenados quaisquer dados pessoais.
por criar esse simulador, o governo japonês ganhou o Prêmio Mundial pela Associação Internacional de Previdência Social. Novo slide. Ao centro, há uma foto de um círculo branco. Nele, em letras rosas, obrigado, escrito em português, inglês e japonês. No canto esquerdo, as bandeiras do Brasil e Japão hasteadas. No canto direito, em letras pretas, Akio Shimamura, shimamura@rikyo.ac.jp. É isso que eu preparei. Muito obrigada por ouvir. O slide se apaga. Na tela, a bancada. A professora Akio curva a cabeça para frente em reverência. Parabéns pela exposição, professora. Muito obrigado por nos brindar com informações tão interessantes a respeito do sistema previdenciário do Japão. Eu agora, primeiramente, apresento e passo a palavra à minha querida colega desembargadora Daldice Santana, que está online, a postos, mas antes devo apresentá-la. Desembargadora Daldice Santana foi conselheira do Conselho Nacional de Justiça por 2 biênios consecutivos, onde atuou como presidente da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania, presidente do Comitê Gestor da Conciliação do CNJ, supervisora da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Foi coordenadora do GEFS da Terceira Região, coordenadora do Gabinete da Conciliação, também do TRF3, coordenadora do Programa de Conciliação da Justiça Federal da Terceira Região, diretora da Subseção Judiciária de Santos e gestora de qualidade total responsável pela implantação das normas e pela certificação do Fórum de Santos ISO 9000. É graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia, com especializações em Processo Civil pela mesma instituição, em Direito Administrativo pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia e em Direito Público pela PUC de São Paulo. Desembargadora Daldice Santana, é uma alegria e uma honra passar a palavra para a senhora, para suas colocações, pelo prazo de 15 minutos. Perfeitamente. Está me ouvindo e me vendo? Ouvindo bem, ouvindo e vendo bem. Perfeito. Bom, então, boa tarde a todos e a todas. Transmissão de videochamada. Ao fundo, cômodo de paredes brancas. Centralizada, está a desembargadora federal Daldice Santana. Na parte inferior da tela, surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Ao centro, em letras pretas, Daldice Santana, desembargadora federal do TRF3. Mulher de pele negra e cabelos pretos. Traja óculos de grau, fones de ouvido e uma camisa regata de estampa azul e branca. Eu quero saudar Vossa Excelência com o mesmo carinho e o mesmo afeto com que fez para mim, cumprimentar os organizadores da IMAG, e aí provavelmente associada ao professor Kazu Watanabe, ao professor Masato, que são, digamos, os shoguns de quase toda essa geração no qual eu me incluo. Então, eu agradeço. E esse evento, mesmo à distância, eu fiz questão de participar pela consideração, pelo respeito, pela honradez que eu tenho em relação ao professor Kazu e aos professores, e ao professor Masato. A professora Cake também, evidentemente, quando eu soube que ela viria, eu fiquei triste por não poder cumprimentá-la pessoalmente. E também me fez estar aqui em condições talvez um pouco não desejadas, que eu realmente gostaria, mas eu tinha esse compromisso já assumido anteriormente, eu não pude como me desvencilhar. Então, eu quero saudá-la, né? Dizer que ela precisa vir mais vezes, não só para treinar o português, mas para treinar o afeto dos brasileiros, que eu acredito que é diferente, mas é verdadeiro. Então, é isso, professora. Seja bem-vinda, e foi uma honra ouvi-la falar. Eu acredito que Vossa Excelência, quando esteve no Brasil fazendo aí participando de eventos não, tendo aulas na PUC, né? Na PUC não, perdão, na USP,
Eu acredito que Vossa Excelência teve muito contato com o nosso sistema, né? E talvez consiga até nos dar uma visão mais geral do nosso, porque faz um comparativo muito próximo de um sistema que é o sistema japonês e do sistema nosso, que é um sistema centralizado, que é único, né? Deu para perceber da fala da professora que o sistema lá é tripartito, né? Então, nós temos os 3 andares, o primeiro, o segundo e o terceiro, e para o primeiro, né? Para o primeiro andar, todos são segurados obrigatórios, se bem compreendi bem. Tanto desde que tenha entre 20 e 60 anos. Um pouquinho diferente do Brasil, que a obrigatoriedade está para os trabalhadores formais ou informais, né? A obrigatoriedade, no caso, para todos, e aí vem só um detalhezinho que eu acredito que o estudante brasileiro talvez tenha curiosidade de saber, que ele, para nós, é um segurado facultativo, né? E para o sistema japonês, ele pode ser um segurado obrigatório, desde que esteja nessa faixa de idade. Aí vem sempre a perplexidade. É pelo valor fixo. E como perplexidade, pelo menos para nós, né? E a gente imagina que um estudante não tenha renda, né? Quem faria esse aporte para ele, né? Então, isso aí é só uma visão geral, mas eu não tenho tanto tempo para dissecar as diferenças muito particulares, mas tem palavras que navegam tanto no sistema brasileiro quanto no sistema no sistema japonês. Uma palavra central, que é um desafio, é a sustentabilidade. Essa é uma preocupação de hoje e de sempre, porque é o que nós temos hoje como beneficiários ou como contribuintes e o que nós teremos amanhã como beneficiários de uma aposentadoria, né? Pela fala da professora, a gente pode depreender que o sistema japonês, até por talvez até por esse sistema que é complexo, muito complexo, às vezes eu imagino que as pessoas, nem todas as pessoas têm esse conhecimento tão aprofundado, porque você tem que saber a faixa de renda da empresa, enfim. Me parece que não é tão simples, não tão linear para se analisar e escolher. Quer dizer, tem algumas escolhas que já são legais, né? Mas no terceiro andar me parece um pouco mais difícil a compreensão. Essa questão da sustentabilidade, ela está relacionada à questão, né, demográfica. Enquanto que no Japão o envelhecimento é acelerado, no Brasil ele está em franco crescimento. No Japão, nós temos uma taxa diminuta de cobertura, ou seja, de nascimento, baixa taxa de natalidade. O Brasil também está caminhando para isso, né? Não é tão baixa, mas está muito próximo, né? E o outro aspecto que também me parece uma preocupação da professora, na fala da professora, é a questão dos contribuintes, né? Para aumentar a faixa de contribuintes. Para isso, se eu não me equivoquei na minha interpretação de fala, nós teríamos, o sistema japonês teria que
alcançar, e eu acredito que já tenha feito isso, já tem diretriz formada em relação do terceiro andar. O Brasil tem essa peculiaridade. Além do franco crescimento, do envelhecimento, além da baixa natalidade, nós temos um déficit. Pelo menos é apontado esse déficit, e para isso veio a reforma de 2019. O que parecia descontrolado, parece controlado. Mas será o suficiente? Com a grande faixa de informalidade que nós temos, de pessoas que estão fora do sistema, e eu costumo dizer que o meu receio é que esses que estão fora do sistema de proteção possa ser o nosso beneficiário do sistema assistencial de amanhã. Então, além da informalidade, diferente, eu acredito que essa informalidade é agravada no país, no nosso país, pela desigualdade de renda. Ainda que no Japão, talvez é uma instigação para o debate, será que a taxa, a contribuição fixa, ela conseguiria contemplar os informais no Brasil, se fosse fixa essa contribuição? Né? Então, assim, essa experiência é uma experiência boa, essa experiência ela alcançou mais pessoas a partir do momento que você inclui outras pessoas, e ele tem uma previsibilidade, ainda que não tenha todos os benefícios do segurado empregado, né? Mas ele fugiria do assistencialismo, né? Ele ficaria dentro do guarda-chuva da proteção social previdenciária. Então, doutor Morimoto, por favor, controle meu tempo. Eu ia controlar e acabei me esquecendo. Eu teria, assim, só para reflexão, não quero que a professora nem se preocupe em responder, porque, na realidade, esse evento, na proposta desse evento, é que o sistema brasileiro seja sempre objeto de atenção, né? Não acredito que não eu sei que alguns que ainda não se aposentaram vai falar, eu já estou na terceira regra de transição, mais uma não dá, né? Então, eu acredito que isso seja uma preocupação de todos. Mas não, tudo bem que tem nós temos essas pessoas que já estão na terceira regra de transição, mas nós temos o futuro, temos crianças que mereçam um futuro, ou seja, uma previdência mais equilibrada. Eu quero dizer, o Japão, sem ter déficit, pelo menos aparentemente, está preocupado, e me parece que é uma rotina a preocupação, um olhar atento à evolução de cada dado que impacte a Previdência. No Brasil, a gente já tem déficit. Então, eu acho que são duas situações distintas, né? Um não está, digamos, no limite prudencial, ou seja, no amarelo. O outro, aparentemente, já está no vermelho. E será que não pensar, não refletir é solução? Ou a gente está criando uma herança para as futuras gerações? Com essas observações que eu faço, qual sistema, o brasileiro ou o japonês, está melhor posicionado para lidar com o envelhecimento populacional? E, evidentemente,
com baixa natalidade, ou seja, baixa quantidade de pessoas que contribuem. Eu percebi também que o Japão, a idade, professora, me corrija, por favor, a idade é 65 para homem e para mulher. Não tem distinção. Tá? E me parece que querem aumentar a idade. Não sei se está em estudo, se já é uma proposta ou se está satisfeito com 65. É uma pergunta de curiosidade mesmo, né? Mesmo porque a expectativa de vida do Japão está perto de 80, dependendo da mulher. O do Brasil está na faixa dos 70, um pouquinho para as mulheres, chegando a mais ou menos a 78, né? Então, é isso. Estão satisfeitos com essa idade, com essa expectativa de vida e com essa aposentadoria tão cedo, diante da baixa natalidade? Enfim, eu já perguntei, mas eu lanço aqui e reafirmo que pela fala da professora, qual o melhor sistema de contribuição conseguiria alcançar a informalidade, apesar das diferenças socioculturais do Brasil do Brasil e do Japão. Enfim, eu vou deixar, colega Morimoto, é só como uma troca, eu gostaria que a professora, se tivesse condições, de talvez pincelar algumas coisas para nós, em termos de reflexão. Não tem nem certo, nem errado, mas tem dados, a gente tem dados que podem sinalizar o futuro. Eu quero agradecer mais uma vez o professor Kazu pela liderança que exerce sobre as pessoas que convivem com ele e não deixar de agradecer o Bruno, que é o que instrumentaliza todos esses eventos em nome de muita gente. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento e eu quero deixar esse espaço, se é que me resta alguma coisa, para ouvir a professora e, evidentemente, a gente tem um debate mais de troca. Obrigada. Na tela, a bancada no auditório. Muito obrigado, desembargadora Daldice. Vossa Excelência, acho que colocou bem aqui inquietações de muitos de nós, que dizem respeito exatamente a problemas como a sustentabilidade do sistema, a mudança constante das regras, enfim. Passo novamente a palavra para a professora para tentar trazer alguma luz sobre esses problemas. Muito obrigada, doutora Dardice. Eu queria encontrar pessoalmente com a senhora, mas foi muito bom de receber suas palavras. Eu agradeço muito. E gostaria de acrescentar algumas coisas, mas eu não sei se consegui entender. Eu vou tentar o que eu entendi. E sobre estudante, aqui no Brasil está facultativo e lá no Japão obrigatório. Essa diferença tem sim. Aí, mas lá no Japão também estudantes normalmente não têm salários, não têm rendas. Então, a gente tem sistema de suspenso de dever. Não precisa pagar, mesmo assim, é calculado como se fosse pagado com benefício de aposentadoria por invalidez. Só que com outra aposentadoria por idade no futuro, você tem que pagar depois. Então, na aula, eu recomendo para os estudantes
para os pais pagarem para ele. Melhor. E antigamente era facultativo também. Só que teve gente que ficou doente mental e não deu para ganhar aposentadoria por invalidez. Por isso que o governo achou melhor ser obrigatório. Então, agora tá dentro de sistema. E tem sistema de Proteção. espera de pagamento. Isso, ok. Suspensão do pagamento. E suspensão de pagamento, isso mesmo. Isso. Aí, outra coisa que a senhora colocou é a assistência que salvar depois. Uhum. Ali no Japão também, nós temos outro sistema de auxiliar da vida. O último caso é que esse sistema outro que salva pessoas. Ok. E tem um monte de idosos quem não podia conseguir contribuição na vida ativa, ele recebe essa assistência Assistência. pública, Isso. igual. Aí, sobre idade de 65 anos, na Uhum. verdade, tem exceção. Agora está na época de aumentando a idade, mas em regra é 65, tanto mulher como homem, é igual. E se tiver mudança para aumentar ou não, ainda não tem projeto para aumentar a Aumentar a idade. idade. Não, ainda não tem. E como a gente já colocou teto de contribuição, então o dinheiro que recolhe vai diminuir. Então, a gente tenta colocar um índice para diminuir o benefício, para poder sustentar o sistema. Então, por Perfeito. enquanto, a gente não tem projeto para aumentar a vida, aumentar a idade. A idade para aposentadoria. Isso, Ok. 65, esse aqui é o... Eu entendi. A preocupação, então, seria mais de mudar o sistema de contribuição para aumentar o bolo, é isso? Aumentar os recursos para todos, né? É isso? A imagem alterna entre a videochamada e o auditório. Porque os ativos têm preocupação. Quanto a Sim. gente tem que pagar? Então, a gente já colocou teto. Uhum. Então, agora, como vai ser diminuir o valor para benefício, a gente tem que colocar outro teto para benefício também. Entendi. Perfeito, professora. Desculpa. Foi Será que Não, consegui? respondeu sim. Foi muito bom ouvi-la, porque, sobretudo, assim, a preocupação com o jovem, né? De incluir, de tê-lo, né? Sob proteção, porque é como um aprendizado para ele também, né? A partir do momento que você se torna já dentro de um sistema com deveres e responsabilidade na medida da sua possibilidade. Obrigada, professora. Obrigada. Obrigado, professora, pelos esclarecimentos. Agora vamos, provavelmente é o alarme da Defesa Civil anunciando provavelmente o perigo de enchente. Vamos ficar protegidos então. Bom, vamos agora então dando sequência ao nosso painel. Vamos ver se temos questões a fazer. Eu não sei se o professor Nishioka quer fazer alguma questão. Posso? Rapidinho. Claro, claro. Obrigado.
Na bancada, à direita, está o professor Alexandre Nishioka. Na parte inferior da tela, surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Ao centro, em letras pretas, Alexandre Nishioka, Faculdade de Direito da USP, Ribeirão Preto. Homem de pele amarela e cabelos castanhos. Traja óculos de grau, camisa branca, gravata cinza e paletó azul. Na verdade, era só para parabenizar a professora Kyo Shimamura, a desembargadora da Audice. Eu fiquei bastante curioso, né? Porque, na realidade, o que me chamou muita atenção continua o que chama muita atenção ainda é a alta expectativa de vida do japonês, né? Quando a gente tem 81 anos e 87, né? Para mulheres e homens, é o contrário, né? Homem 81 e mulheres 87, e uma idade para aposentadoria de 65 anos, a gente fica bastante preocupado, né? Até, né? Porque como a senhora mesma disse, é muito tempo, né? Se eu pensar 65 para 87 anos, são 22 anos, né, de gap aqui, né? Então, é um tempo muito grande. E a outra questão também foi justamente a do teto de contribuição em si. Então, se eu diminuo, né, eu tenho um teto para contribuir, né, a questão só poderia ser resolvida com a diminuição do valor do benefício, né? E o que me chama a atenção também foi quando a professora Daldice, né, nos traz a ideia de que aqui no Brasil nós temos déficit, não temos essa expectativa de vida tão alta como a do Japão, né? Então haveria aí uma série, né, de contribuições, né, que o Japão poderia nos dar, né, nesse sentido, né? Então basicamente era para, como o nosso tempo aqui já se esgotou também, era mais para parabenizar e fazer esses poucos comentários, tá bom? Obrigado e parabéns. Bom, pessoal, então acho que, infelizmente, o adiantado da hora nos impõe a solução dessa mesa. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos, em especial a nossa palestrante, a nossa debatedora, a desembargadora da Audice, ao professor Nishioka, aos que nos acompanham aqui e em casa também. Eu tenho a impressão, eu vou falar aqui, vou ser um pouco, vamos dizer assim, ousado em dizer o seguinte, que as pessoas que eventualmente tiverem perguntas, que sigam mandando aqui, que a gente vai tentar, na medida do possível, distribuir para os palestrantes, para os debatedores, porque realmente a Previdência Social é um tema inesgotável. Então, mais uma vez, muito obrigado e encerramos então essa mesa. Fundo branco. Ao centro, imagem esmaecida das bandeiras do Japão e do Brasil. No canto superior direito, em letras pretas, seminário. Centralizado, em letras pretas, verdes e vermelhas. Direito e Sistema Judiciário Brasil-Japão. Novas tendências. Abaixo, há um ícone de calendário. Ao lado do ícone, em letras bordô. 27 de fevereiro de 2025. Das 10 horas às 19 horas. No canto inferior esquerdo, realização EMAG. Apoio, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Instituto de Direito Comparado Brasil-Japão. Fundo cinza. Ao centro, em letras vermelhas e azuis, EMAG. Esferas coloridas emolduram a letra G, formando um triângulo.